Imagine a seguinte cena: um banquete no coração do Vaticano, em 1501, onde a elite da igreja e da nobreza se reúne para celebrar o Dia de Todos os Santos. Mas não espere uma festa comum. Enquanto os convidados ilustres, bispos, duques e cardeais, observam com sorrisos cúmplices, 50 mulheres nuas rastejam pelo chão, disputando castanhas espalhadas como se fossem joias. Suas roupas, vendidas minutos antes em um leilão improvisado, onde o preço era a própria dignidade. E o prêmio para quem mais castanhas recolhesse? Não era ouro, nem terras, era o direito de participar de uma orgia sem limites, onde cada conquista íntima era recompensada com mais uma castanha. O vencedor, é claro, levava algo muito mais valioso: influência, presentes e o selo de aprovação de um homem que transformava pecado em poder. Esse homem era César Borgia, filho de um papa, comandante dos exércitos do Vaticano, um estrategista implacável cuja beleza, diziam, inspirar artistas a retratar o próprio Cristo. Casado, mas com uma paixão doentia pela própria irmã, Lucrezia, ele vivia pelo lema: ou César, ou nada. O banquete das castanhas, como ficou conhecido, foi apenas um de seus caprichos mais inocentes. Porque quando falamos dos Borgia, estamos falando de mestres da traição, do veneno e do assassinato calculado, uma família que levou a corrupção à arte e transformou a Itália do Renascimento em um tabuleiro de xadrez onde as peças eram vidas humanas. Mas antes de mergulharmos nessa saga de sangue e ambição, precisamos entender o palco onde tudo aconteceu. A Itália que você conhece hoje, unificada, orgulhosa, não passava, naqueles tempos, de um quebra-cabeça de pequenos reinos, ducados e repúblicas independentes. Cada cidade era um mundo à parte: Veneza, Florença, Gênova, Pisa, Lucca. Distâncias mínimas separavam inimigos mortais. Em apenas 100 quilômetros entre Florença e Siena, havia fronteiras, exércitos e ódios seculares. Essas cidades-estado, nascidas de guerras contra o Sacro Império Romano Germânico, herdaram do passado romano algo mais valioso que mármore: a ideia de autogoverno. O que os gregos chamavam de polis, os italianos chamavam de comunas, e elas eram tão poderosas que suas frotas comerciais dominavam o Mediterrâneo, suas moedas circulavam da Crimeia a Constantinopla, e seus bancos financiavam reis e papas. E que infraestrutura! As estradas romanas, construídas para durar eternamente, ainda conectavam a Europa séculos depois. Em Roma, a cloaca máxima, esgoto construído há mais de 2000 anos, continuava funcionando enquanto palácios antigos eram desmontados pedra por pedra para erguer novas fortalezas. A prisão mamertina, erguida antes do nascimento de Cristo, ainda abrigava prisioneiros no século X. Era uma civilização que soube preservar o passado para dominar o presente. Mas nem tudo eram palácios e comércio próspero. Por trás das fachadas de mármore, a Itália fervilhava em conflitos. As guerras eram constantes, mas quase sempre defensivas. Os cidadãos-soldados, recrutados entre artesãos e comerciantes, preferiam proteger suas muralhas a conquistar terras alheias. Afinal, por que arriscar a vida por um pedaço de terra se o verdadeiro poder estava no comércio? Veneza, por exemplo, não era apenas uma cidade, era um império naval que disputava rotas com Gênova, controlava postos avançados no Mar Negro e traficava tudo, de seda a escravos. Os genoveses, por sua vez, dominavam a Crimeia, com colônias em Balaclava, Kerch e Sudak. A competição era tão feroz que as repúblicas marinheiras travavam batalhas navais pelo direito de explorar mercados distantes. E o povo? Esmagado entre a ganância dos nobres e a fome. Os campesinos, sufocados por impostos, às vezes se rebelavam, como no movimento de França Dolcino, no século X, quando o monge radical pregava o fim da propriedade privada como caminho para o reino dos céus. Sua solução para os ricos que se recusavam a abrir mão dos bens? Ajude-os a alcançar a salvação, ou seja, mate-os. A revolta foi tão violenta que a nobreza respondia enforcando rebeldes em árvores como enfeites macabros. Dolcino acabou queimado vivo, mas o ódio entre camponeses e senhores urbanos nunca se apagou. Era nesse caldeirão de ambição, traição e desigualdade que os Borgia prosperavam. Uma família que soube como ninguém explorar as fraturas de um sistema podre, onde a fé era moeda de troca e o veneno, uma ferramenta de governo. E falando em explorar oportunidades. Se você, como eu, adora mergulhar em histórias que misturam genialidade e perversão, não pode perder os eventos do Muitos Live Verão, em Moscou. Até o fim de julho, o estádio Luzhniki se transforma no epicentro da cultura, de stand-up a cinema ao ar livre, passando por teatro e música clássica.
Destaque para o concerto da Ibla Gersmava em 20 de junho e a apresentação de Denis Matsuev, em 3 de julho, com um repertório de jazz que promete ser inesquecível. E o melhor, ingresso sem taxa adicional e cashback de até 20% pelo site Muitos Life. Não deixe essa chance passar. A história dos Borgia prova que as melhores tramas são aquelas que misturam poder, paixão e um toque de loucura. E o verão em Moscou? É a sua chance de viver um pouco dessa intensidade, sem precisar envenenar ninguém. Imagine só, estamos no século XV, e montar um exército de cidadãos comuns é quase uma missão impossível. Com camponeses. Nem pense nisso. Então, qual a solução? Mercenários. Ou, como diríamos hoje, PMCS, companhias militares privadas. E é aqui que entram os lendários condottieri, comandantes de exércitos nômades, prontos para alugar suas lâminas, e sua lealdade, se o preço estiver certo. Funcionava assim: um condottiero chegava a uma cidade ou ducado com sua proposta irresistível: tenho 250 espadas afiadas à sua disposição. Assinava-se um contrato, condota, e pronto, você tinha um exército sob demanda. Missões? Desde sitiar uma fortaleza até bloquear rotas comerciais, sabotar colheitas ou até mesmo trair o próprio contratante, porque, no fundo, lealdade era apenas uma questão de lances. Não era raro um exército mercenário começar a batalha de um lado e terminar do outro, dependendo de quem pagasse mais. Mas o verdadeiro sonho? Um título nobre. Afinal, terras e castelos não crescem em árvores, a não ser que você tenha um exército particular para tomá-los. E foi exatamente assim que a dinastia Sforza escreveu sua história com sangue e ambição. Conhece o Castelo Sorzesco, em Milão? Esse monumental palácio foi erigido por um homem que começou como simples soldado mercenário aos 15 anos. Giacomo Muzio, ou, como ficaria conhecido, Muzio Attendolo Sforza, era um jovem forte, violento e com um apetite insaciável por poder. A lenda diz que, certo dia, 2 mercenários o provocaram na rua, Scorpione e Tarantola, sim, esses eram seus nomes de guerra. Muzio não só os espancou como, insatisfeito, partiu para cima de seu próprio comandante. Quando perguntaram se ele queria forçar obediência pela espada, ele respondeu com um sorriso: sim. E farei isso com prazer. O apelido Sforza, em que significa força em italiano, colou, embora a versão romântica, com aranhas e escorpiões, seja muito mais divertida. De soldado raso a comandante, Muzio foi contratado pela família Visconti, de Milão. E adivinhe? Traiu-os. Seu filho, Francesco Sforza, casou-se com uma herdeira Visconti, aproveitou a guerra de sucessão que se seguiu e, com um exército leal só a ele, tomou Milão. No final do século XV, os Sforza não eram mais mercenários, eram duques legítimos, com um brasão que mostrava uma serpente devorando um bebê. Sim, eles escolheram isso. Um lembrete sutil: no jogo do poder, ou você come, ou é comido. Nem todos os condottieri tiveram tanta sorte. John Alcoud, o inglês comandante da Companhia Branca, era tão cruel que seu elmo trazia a inscrição: inimigo de Deus e da misericórdia. Mesmo assim, foi enterrado com honras em Florença, esculpido em mármore como um santo em prece, talvez uma ironia divina, ou apenas o medo de que ele voltasse para assombrá-los. E quem contratava esses lobos de guerra? A Igreja Católica, é claro. Na época, o Papa não era apenas um líder espiritual, era um príncipe guerreiro. O Estados Pontifícios cortava a Itália ao meio, e Roma não era só a cidade eterna, era o centro de um império onde intrigas, arte e assassinatos andavam de mãos dadas. Os papas do Renascimento? Mecenas, intelectuais e assassinos. Eles financiavam Michelangelo, envenenavam rivais e, claro, usavam mercenários para expandir seu poder. Afinal, quem melhor para comandar um exército do que os representantes de Deus na Terra? Os condottieri papais, dizem, eram um pouquinho menos cruéis, provavelmente por medo do inferno. Mas havia um problema: como garantir herdeiros? Afinal, papas não podiam ter filhos oficiais, então inventaram o nepotismo. A palavra vem de anepos, amplemânico em latim, porque, tecnicamente, um sobrinho era o parente mais próximo que um papa podia favorecer sem escândalo. Na prática, famílias inteiras dominavam o Vaticano. Os Barberini, os Orsini, clãs italianos que tratavam o trono de São Pedro como um feudo familiar, enquanto famílias estrangeiras tentavam infiltrar-se no jogo.
E é nesse caldeirão de beleza, traição e ambição desmedida que surge a estrela mais brilhante e sombria do Renascimento italiano, os Borgia. Mas antes de mergulharmos nessa saga de venenos e alianças sangrentas, uma pausa estratégica. Se você está construindo um império, seja de espadas ou de vendas online, precisa de uma base sólida. O tio cuida do sobrinho, mas, infelizmente para Rodrigo e para todos os espanhóis, o cardeal Calixtus III reinou por um suspiro, apenas 2 anos. Quando ele morre, a família Borgia fica sem proteção. E o que o cerca não são rivais, são predadores. Não se trata de afastá-los do poder, mas de devorá-los. Parte do clã foge de volta à Espanha, temendo o pior. Rodrigo, porém, permanece. Porque Rodrigo tem planos. O jovem cardeal começa então a tecer sua teia com uma maestria que deixaria Maquiavel orgulhoso. Aqui, um favor estratégico, ali, um suborno discreto, lá, uma negociação que resolve um problema, ou um veneno que o apaga. Claro que são apenas boatos. Quem ousaria difamar um homem tão digno? Rodrigo sobrevive a 3 papas e quando chega o pontificado de Inocêncio VIII, seu poder já é uma sombra que se estende sobre toda a Cúria. O bom Inocêncio. Sob seu mando, a Igreja Católica faz algo histórico, reconhece oficialmente a existência da bruxaria. E o que acontece? A Alemanha arde. As fogueiras da Inquisição consomem centenas, milhares, vítimas dos famosos caçadores de bruxas, Kramer e Sprenger, autores daquele manual de instruções chamado Maleus Maleficarum, ou, para os íntimos, o martelo das feiticeiras. Um presente duradouro para a humanidade. Pouco depois, em 1492, Inocêncio morre. E o trono de Pedro fica vago. 2 nomes dominam a disputa, os Della Rovere, uma linhagem italiana de raiz, e os Sforza, ambiciosos, brilhantes, mas ainda novos demais para o gosto dos puristas. As eleições avançam, tensas, até que, surpresa, Ascânio Sforza retira sua candidatura e declara apoio a Rodrigo Borgia. Em cascata, todos os vassalos e aliados dos Sforza seguem o exemplo. Coincidência? Há quem diga que Rodrigo simplesmente comprou Ascânio no meio do conclave. Plausível, dado seu currículo. Mas a verdade é mais prosaica, os Sforza não tinham estômago para uma guerra com os Della Rovere. Rodrigo, porém? Ele adorava uma briga. E assim, em 1492, o cardeal espanhol sobe ao trono papal como Alexandre VI, um nome que ecoaria nos séculos como sinônimo de poder, escândalo e arte. Porque sim, Alexandre VI era um mecenas. E aqui precisamos entender o que o Renascimento realmente significava. Se o Estado era uma obra de arte, então a beleza não era um capricho, era estratégia. Os príncipes que não compreendiam isso não duravam muito. E Alexandre, ele compreendia. Sob seu reinado, Roma floresceu. O Castelo San Angelo, outrora o mausoléu de Adriano, saqueado por bárbaros, foi restaurado, ornamentado, transformado em fortaleza e palácio. Suas salas ganharam afrescos, seus jardins se encheram de fontes, seus salões foram preparados para receber a nata da Itália, com todos os temperos necessários. Fala-se que o cardápio incluía certas especiarias à base de arsênico, mas quem somos nós para julgar os hábitos culinários de um papa? A lenda dos Borgia e seus venenos, aliás, é tão persistente quanto seus inimigos eram efêmeros. Dizem que a cantarela, seu suposto elixir letal, era uma mistura de ciência e superstição, parte arsênico, parte extratos de sapos, parte magia negra, porque, afinal, por que escolher se você pode ter tudo? Alguns juram que era apenas cantaridina, o afrodisíaco da mosca espanhola, em doses letais, outros, que incluía secreções de uma rã africana capaz de induzir alucinações tão intensas que a vítima morria convenientemente de causas naturais. Detalhe: há registros de que certos convidados de Alexandre VI tinham o hábito de morrer logo após abrir um armário para ele, ou depois de apertar a mão de César e com aquele anel tão peculiar, cujo rubi escondia uma agulha envenenada. Outras versões, mais literárias, preferem a imagem de um anel com 2 cabeças de leão que, ao pressionar a pele, injetavam o veneno. Dramático, não? Mas quando sua família inspira Alexandre Dumas, você sabe que deixou marca. E enquanto os corpos, supostamente, se acumulavam nos porões do Vaticano, Roma se transformava. Alexandre VI não apenas embelezou a cidade, ele a reinventou.
A Capela Sistina, que hoje nos deixa sem fôlego, começou sua metamorfose sob seu reinado. O teto, então um simples fundo azul com estrelas douradas, seria mais tarde reescrito por Michelangelo, sob o Papa seguinte, Júlio II, com quem o gênio brigaria feio, mas isso é outra história. Para Alexandre, porém, foram criados os aposentos Borgia, uma suíte de câmaras onde cada parede era um manifesto de poder. Pinturas de Pinturicchio e seus discípulos cobriam os muros, aqui, símbolos astrológicos, ali, cenas bíblicas, lá, alegorias das artes liberais. Antigo e cristão, pagão e científico, tudo misturado em um festival renascentista. E, é claro, entre as santas e os profetas, lá estava Giulia Farnese, a amante do Papa, retratada como a Virgem Maria. Escândalo? Talvez. Inédito? De jeito nenhum. Afinal, até Rafael pintava suas Madonas com o rosto de suas amantes, a diferença é que ele não era papa. Mas os aposentos Borgia não eram apenas um capricho estético. Eram um aviso. Quem entrava ali via, entre os afrescos, o retrato de uma família que não apenas governava, que dominava. E se você duvidava, bem, havia sempre um banquete marcado no Castelo San Angelo. Com temperos especiais. E então temos Vanosa de Catanei, a amante padeira do Papa Alexandre VI, sim, padeira, porque antes de se tornar a favorita de um pontífice, ela amassava outra coisa além de intrigas. Rafael, dizem, imortalizou-a em A Dama com o Unicórnio, mas os Borgia não se limitavam a inspirar arte, eles eram a arte. E o terror. Patrocinaram Rafael, Perugino, Tiziano, Leonardo, este último, aliás, foi nada menos que engenheiro de guerra de Césare. Por um ano. Um ano em que esboçou máquinas de cerco com escadas retráteis, protótipos de submarinos, canhões de múltiplos canos e, quem sabe, os primeiros rascunhos de aparatos voadores. Ideias geniais? Sem dúvida. Viáveis na época? Nem de longe. Mas que assustaram os soldados de César até a medula, isso assustaram. Alexandre VI, esse papa de contrastes, oscilava entre devassidão e arrependimento como um pêndulo desregulado. Chegou ao poder e transformou o Vaticano em um bordel de luxo, literalmente. Amantes oficiais, festas que duravam dias, bastardos promovidos a cardeais enquanto o celibato era pisoteado com a mesma frequência que os tapetes persas de seus aposentos. Mas entre todas as mulheres, Vanosa reinava absoluta. 15 anos ao lado de Rodrigo Borgia, mãe de Lucrezia, Césare, Juan e Joffre, ela era o tipo de mulher que a época exigia, astuta, implacável e com um currículo amoroso que faria corar até um cardeal. Antes de Rodrigo, aliás, seu nome já circulava nos corredores do poder, era amante de Júlio della Rovere, o futuro Papa Júlio II, aquele mesmo que, mais tarde, declararia guerra aos Borgia com o fervor de um cruzado. Coincidência? Claro que não. Vanosa foi casada 3 ou 4 vezes. Os maridos, misteriosamente, tinham o hábito de morrer cedo. E cada vez que um falecia, suas riquezas, que conveniente, passavam para as mãos dela. Até que Rodrigo, em um acesso de paixão ou cálculo, com ele, sempre os dois, trocou-a por Giulia Farnese, la Bella, a loira de pele alva e olhos dourados que Rafael pintaria como uma Madonna. Filha de um cardeal, esposa de um Orsini, mas amante de um papa e que moradia o Vaticano lhe deu. Aposentos suntuosos, sedas, joias, presentes que fariam inveja a uma rainha. Incluindo, é claro, o privilégio de posar para um gênio. Até que, em 1497, o corpo de Juan Borgia, o filho predileto de Rodrigo, foi encontrado no Tibre, esfaqueado. As versões? Tantas quanto facadas, intrigas entre clãs, ciúmes, ou, por que não? O fato de que Juan tinha o hábito inconveniente de frequentar os leitos alheios. E, é claro, o principal suspeito, Césare. Afinal, quem mais teria motivos? Poder? Ciúme da irmã Lucrezia? Ou simplesmente o prazer de eliminar um rival? Enquanto Alexandre VI chorava o filho, e jurava, mais uma vez, emendar-se, César e Lucrezia já escreviam sua própria lenda escandalosa, sangrenta e irresistível. Césare, nascido em 1475 ou 1476, os registros, como sua moral, são nebulosos, veio ao mundo com uma colher de ouro na boca e uma adaga na outra.
Seu pai, esse mestre da ambição sem escrúpulos, moveu céus e terra para garantir-lhe títulos antes mesmo que ele aprendesse a andar. Bispo aos 15 anos, cardeal aos 18 em Passant, enquanto estudava em Pisa. Para os príncipes do Renascimento, era rotina. O resultado: um homem culto, carismático, capaz de encantar um exército com um discurso e de esfaquear um inimigo com um sorriso. Seus soldados o adoravam, diziam que ele conhecia cada um pelo nome. Seus rivais o temiam, e com razão. César sonhava com uma Itália unificada sob seu cetro, um estado forjado à sombra, e à custa, do papado. Cidade após cidade caiu diante de suas campanhas, Urbino, Pesaro, Rimini. Traições eram desmascaradas com a mesma facilidade com que ele escapava de ciladas. Uma vez, preso, fugiu disfarçado de mensageiro. Outra, ordenou a execução de condottieri rebeldes durante um banquete, durante o jantar, para ser exato. A crueldade? Uma marca registrada. Cortava gargantas em missas, matou o marido da irmã, sim, aquele marido, o de Lucrezia, e dizem que, só por diversão, mandava assassinar 4 ou 5 nobres romanos por noite. Cardeais envenenados. Perdidos na conta. Certamente exageros de inimigos, mas, quando a lenda supera a realidade, imprensa-se a lenda. Afinal, em uma época em que a política era escrita com veneno e o poder se media em cadáveres, César Borgia não era um monstro, era um titã. E é aqui que chegamos ao cerne da questão: o que, afinal, era esse titanismo renascentista? Para entendê-lo, precisamos entender o Renascimento itself, essa era de luzes e sombras, de gênios e demônios, onde o homem se descobriu Deus e diabo ao mesmo tempo. Para uns, foi o despertar da humanidade, a celebração do indivíduo, o florescer das artes, a vitória da razão sobre o dogma. Para outros, o início do declínio, o momento em que o homem trocou a fé pela ambição, a moral pela conveniência, e a alma por um punhado de ouro. Os heróis do Renascimento eram como os titãs da mitologia, gigantes que desafiavam os céus, mas cuja queda era tão inevitável quanto sua ascensão. César encarnava isso, a genialidade e a monstruosidade, o sonho de grandeza e a sede de sangue. Não por acaso, Maquiavel o estudou como um manual de poder, e a posteridade o transformou em símbolo de uma era onde a linha entre gênio e vilão era tão fina quanto a lâmina de uma adaga florentina. Mas voltemos a Lucrezia. Porque se César era o punhal dos Borgia, ela era o veneno doce, letal e impossível de resistir. Eis aqui o paradoxo que define uma era: o homem que outrora se curvava diante de Deus agora ergue os olhos apenas para si mesmo. O Renascimento não é apenas um despertar das artes ou um renascer da antiguidade, é uma revolução silenciosa, uma traição sagrada. Os altares esvaziam-se enquanto os palácios se enchem, as orações dão lugar aos contratos, e a fé, outrora inquebrantável, é diluída no vinho dos banquetes onde cardeais negociam indulgências entre risadas e o tilintar de taças. Não é à toa que os cronistas eslavos, olhando para o ocidente, sussurravam com horror: eles abandonaram Deus. Agora adoram apenas a si mesmos e ao ouro que brilha mais que os ícones. E que ouro era aquele? Uma era que forjou a beleza com a mesma mão com que esmagava impérios. A perspectiva linear de Brunelleschi não era apenas uma técnica, era uma metáfora. O mundo, finalmente, curvava-se à visão humana. Os corpos de Miguel Ângelo não eram mais anjos distantes, mas músculos tensos de heróis terrenos, esculpidos para glorificar não o céu, mas o gênio que os criará. Até as catedrais, outrora porta-voz da divindade, agora se erguiam como monumentos ao engenho humano, suas cúpulas desafiando os mesmos deuses que antes veneravam. E que ironia, enquanto os pintores dominavam a luz, os príncipes aprendiam a manipular as sombras. Porque o Renascimento não era só harmonia. Era também o ruído ensurdecedor de um mundo desmontando suas próprias certezas. A moral, outrora tecida com fios de ouro divino, agora se esgarçava entre os dedos de mercadores que financiavam guerras e papas que bendiziam assassinatos. As ruas de Florença fediam a genialidade e a podridão. No mesmo dia, podias ver um banquete onde poetas declamavam versos sobre o amor platônico, enquanto no porão do palácio torturavam um rival político. A ciência, essa nova deusa, não salvava almas, mas garantia vitórias. E se a igreja ainda falava de pecado, os bancos já calculavam juros sobre ele. Nesse caldeirão, César Borgia não era exceção. Era a regra levada ao extremo. Um bastardo espanhol que, aos 18 anos, já acumulava os títulos de cardeal e duque, porque escolher entre Deus e a espada quando podes empunhar ambas?
Seu mérito? Ter nascido na hora certa, com o sangue certo, ou errado, dependendo de quem perguntavas, e uma ambição tão desmedida que até Maquiavel, esse cínico cronista do poder, se curvou para anotar suas lições. O fim justifica os meios não era uma frase abstrata quando escrita por um homem que viu César envenenar adversários, trair aliados e marchar sobre cidades com a bênção de um papa que, ó casualidade, era seu próprio pai. E que espetáculo era aquele! O gonfaloniere da igreja, o capitão-geral das hostes sagradas, títulos que soavam como piada macabra quando usados por um homem cuja espada, cravejada de joias, pesava mais que sua consciência. César não escondia suas ambições, queria uma Itália unida, livre dos bárbaros franceses e espanhóis. Nobre objetivo? Talvez. Mas o caminho era pavimentado com cadáveres, e Maquiavel, esse realista impenitente, não via problema nisso. Não encontro nele falha alguma, escreveu, como se a moral fosse um luxo que só os perdedores podiam se dar. Para ele, a virtude, essa palavra esfinge que significava ao mesmo tempo virtude e astúcia, coragem e crueldade, era a moeda corrente do poder. E César tinha virtude sobra. Mas enquanto o irmão esmagava inimigos com exércitos, Lucrezia o seduzia com um sorriso. Porque se César era a lâmina, ela era o veneno que corrompia antes que a ferroada fosse sentida. Nascida em 1480, desde cedo foi moeda de troca nas mãos de Rodrigo Borgia, não uma filha, mas um peão num tabuleiro onde os reis eram marionetes e os casamentos, alianças com prazo de validade. Aos 11 anos, já era noiva de um homem que seu pai logo trocaria por outro, mais útil. Aos 13, casada. Aos 17, viúva e grávida de um filho cuja paternidade era tão incerta quanto a lealdade dos Borgia. Os rumores, é claro, voavam. Diziam que o próprio Rodrigo era o pai da criança, que Lucrezia era amante do irmão, que envenenava maridos com a mesma facilidade com que trocava de vestidos. Mas quem, afinal, poderia separar a verdade da lenda numa corte onde até os santos tinham preço? Seu segundo casamento, com Afonso de Este, herdeiro de Ferrara, foi uma jogada mestre de Rodrigo, mais uma aliança selada com sangue e dote. Mas até esse acordo tinha data de validade. Quando a política mudou, Alfonso foi encontrado com a garganta cortada, acidente, disseram. Lucrezia, mais uma vez, chorou em público e sorriu em particular. Porque ela, como César, era filha legítima de seu tempo, uma era onde a beleza escondia a podridão, onde a arte justificava o crime, e onde o pecado mais grave não era matar, mas falhar. Os cronistas a pintaram como demônio, e que demônio mais conveniente. Uma mulher que desafiava as leis de Deus e dos homens, que transformava fraqueza em arma e escândalo em poder. Mas quem, se não ela, poderia ter sobrevivido no mundo onde até os anjos tinham garras? A morte de Alfonso, seu segundo marido, foi uma farsa trágica digna dos Borgia. Primeiro, o feriram com um punhal no coração de Roma, e ali estava Lucrécia, a esposa devotada, cuidando do homem ensanguentado em sua própria cama, enquanto o santo pai Alexandre VI ordenava aos seus sicários que acabassem com o genro incômodo. Conveniente, não? Um marido a menos, um problema a menos. Quanto à opinião de Lucrécia sobre seus casamentos malfadados ou ao cuidado paterno que a transformava em peão, isso se perdeu no tempo, como tantos suspiros abafados entre as paredes do Vaticano. Mas ela não se rebelou. Não então. Após a morte de Alfonso, lá estava ela, sentada entre os papéis da administração pontifícia, organizando decretos e correspondências como uma secretária exemplar. Rodrigo, em gesto de consolo, presenteou-a com um castelo roubado de algum rival derrotado. E já buscava o terceiro marido. Sim, outro Alfonso, desta vez, herdeiro do Ducado de Ferrara. O casamento foi celebrado em 1501, e Lucrécia engravidou quase imediatamente. Mas o primeiro filho nasceu morto. Só 7 anos depois, quando Rodrigo já apodrecia em sua tumba, é que ela finalmente deu ao marido um herdeiro vivo. Ironias do destino, o casamento, que começara como mais uma jogada política, acabou sendo o único que durou. Alfonso não a traiu, não a envenenou, não a trocou por alianças mais vantajosas. E Lucrécia, a mulher que a história pintou como veneno ambulante, morreu em 1519 de febre puerperal, depois de parir 7 filhos para ele. Uma morte comum, quase banal, nada de punhaladas, nada de intrigas. Só sangue, dor e o fim silencioso de quem, afinal, pode ter sido a única Borgia que soube sobreviver sem se tornar um monstro.
Enquanto isso, os homens da família seguem colhendo o respeito que só os vilões geniais merecem. Rodrigo, o velho lobo, chorou o filho primogênito, ou pelo menos fingiu chorar, como convém a um ator de seu calibre. Chegou até a flertar com a ideia de uma vida piedosa, mas a santidade durou menos que uma taça de vinho envenenado. Dizem que sonhava com reformas, que desejava limitar a opulência da igreja. Mas Roma não estava pronta para um papa virtuoso. Ou, mais provavelmente, Rodrigo não estava. Em 1498, começaram as guerras italianas, um torvelinho de sangue que duraria 7 décadas, transformando a península em tabuleiro de xadrez para a Espanha, França e o Império. E ali, no centro da tempestade, estava Alexandre VI, dançando entre alianças como um mestre de cerimônias do caos. Césare, sua sombra leal, alternava entre comandar exércitos e ordenar assassinatos seletivos. A cada golpe, o poder dos Borgia se solidificava e a cada banquete, a lista de inimigos crescia. Entre eles, o mais perigoso, Girolamo Savonarola, o profeta de fogo que já havia queimado a vaidade de Florença em suas fogueiras purificadoras. O frade, inimigo jurado da corrupção eclesiástica, pregava contra o luxo, contra a arte depravada, contra os espelhos, os vestidos decotados, os banquetes obscenos, contra tudo, enfim, que Rodrigo Borgia amava. E, claro, contra o próprio Papa. Savonarola não se contentava em queimar objetos, queria queimar o sistema. Em 1497, foi excomungado. Respondeu exigindo um concílio para depor Alexandre VI. A igreja tremeu. Mas Rodrigo, mestre do jogo sujo, não. Em 1498, o profeta foi preso, torturado até confessar heresias que nunca cometeu, e finalmente enforcado. Seu corpo, queimado na mesma praça onde antes ardiam os pecados alheios. Moral da história? Desafiar um Borgia era como brincar com fogo usando pólvora como lenha. Com o caminho livre, Rodrigo apertou ainda mais o cerco. Arranjou para César um casamento estratégico, o filho, é claro, abandonou a púrpura cardinalícia sem pestanejar, afinal, que homem preferiria missas exércitos? Os rivais caíram como peças de dominó, os Orsini, os Sforza, os Colonna. Todos os clãs que ousavam rosnar contra o leão. Enquanto isso, os maiores gênios do Renascimento curvavam-se diante dele, pintores, poetas, arquitetos. E Césare, o general implacável, unificava a Romagna sob a espada dos Borgia. Em 1503, o mundo parecia deles. Rodrigo no trono de São Pedro, Césare como duque da Romagna, Lucrécia como duquesa de Ferrara, os outros filhos bem casados, bem posicionados. Uma dinastia tão eterna quanto as pedras de Roma. Até que, em 4 de agosto daquele ano, o destino decidiu rir na cara deles. Foi em um banquete, claro, porque os Borgia só morriam como viviam, entre veneno, traição e excesso. Desta vez, a festa era na casa do cardeal Adriano da Corneto. Rodrigo e César estavam lá, entre risos e taças transbordantes. Até que as dores começaram. Primeiro, náuseas. Depois, vômito. Em seguida, a morte, lenta e grotesca, como se o próprio corpo se rebelasse contra anos de pecado. Rodrigo morreu em 18 de agosto, e seu cadáver incharam como um balão de carne podre, negro e fétido. Os rumores explodiram. Era a ira de Deus? O castigo por décadas de blasfêmia? Ou seria o veneno, preparado para outros, que voltou-se contra o envenenador? Alguns sussurraram que Rodrigo, cego de ciúme pelo brilho do filho, havia ordenado uma taça envenenada para Césare, e acabará bebendo dela por engano. Outros acusaram o anfitrião, o cardeal Corneto. Os mais sóbrios culparam a malária. Mas a verdade, como sempre com os Borgia, é menos importante que a lenda. Césare, meio morto de febre ou de veneno, quem sabe, não teve forças para segurar o que restava do império. As tropas ainda obedeciam a ele, mas os cardeais, esses ratos de sultana, sentiram cheiro de fraqueza. Maquiavel, que estava em Roma na época, escreveu que César previra tudo, menos sua própria doença. O conclave votou como ele ordenara, ao menos enquanto seus soldados cercavam o Vaticano. Subiu ao trono Pio III, um aliado dos Borgia. Mas o velho Papa durou apenas 27 dias. Cansado, disseram. Outros cochicharam, envenenado. César, febril e desorientado, cometeu então o erro que nenhum Borgia deveria cometer,
confiou na palavra de um inimigo. Os Della Rovere, antigos rivais de seu pai, prometeram-lhe lealdade. Ele, em delírio de fraqueza, aceitou. E assim, Giuliano Della Rovere tornou-se o Papa Júlio II, o mesmo que, anos antes, César havia humilhado. O novo pontífice sorriu, agradeceu pela confiança e, em 1504, chamou César para uma audiência. Entregue seus castelos na Romagna, disse. César, o homem que um dia governara a Itália com punho de ferro, agora suplicava por migalhas. Fugiu para Nápoles, mas os espanhóis, temendo represálias do Vaticano, o prenderam. Não o entregaram a Júlio II, seria demais até para eles. Em vez disso, o enviaram para a Espanha, onde foi jogado em uma masmorra úmida, sob guarda armada. Mas César Borgia não era homem de aceitar derrocadas. Aut César, aut Nial, seu lema. Em 1506, com uma corda e a ajuda de amigos castelhanos, escapou pela janela de sua torre. O servo que descia antes dele caiu e espatifou-se no chão. César, sempre sortudo, pulou em cima do corpo do infeliz e rolou para a liberdade. Ferido, mas vivo. Com alguns homens leais, fugiu para Navarra, onde o cunhado, irmão de sua esposa Charlotte, governava. Ali, talvez, pudesse recompor suas forças. Afinal, os Borgia nunca morriam de verdade. Só esperavam a próxima jogada. Navarra recebeu César com braços abertos, não por caridade, mas porque até mesmo um Borgia decaído era um trunfo. Sem exército, sem agentes, sem títulos e até sem ouro, ele ainda carregava consigo algo mais valioso, o instinto do predador. O rei de Navarra, seu cunhado, não hesitou, nomeou o comandante de suas tropas e lhe entregou uma missão à altura de seu passado sangrento, esmagar uma rebelião. Mais uma vez, o destino lhe oferecia uma espada, um cavalo e a chance de reescrever sua história. Afinal, quantos duques os Borgia já haviam arrancado da sorte com suas próprias mãos? Por que César não poderia fazer o mesmo? Mas 12 de março de 1507 não seria seu dia de glória. Enquanto perseguia os rebeldes pelas colinas traiçoeiras, seu pequeno exército caiu em uma emboscada. E ali, entre o barro e o sangue, a lenda de César Borgia encontrou seu fim, ou quase. Porque, como sempre com os Borgia, até a morte vira assunto para especulações. Uns juram que ele morreu como um herói, gritando ordens até o último suspiro, a espada erguida contra uma dezena de inimigos. Outros sussurram que seus próprios homens, subornados ou cansados de seu gênio imprevisível, o entregaram aos rebeldes, que o abateram sem cerimônia. Há quem diga que a sífilis, os excessos e as derrotas haviam corroído sua mente ao ponto de lançá-lo, louco, contra um exército inteiro. E então estão as contas, 23 feridas em seu corpo, ou eram 27? Quem as contou? Quem ousaria aproximar-se daquele cadáver ainda quente para fazer a contagem? Mas a versão mais sedutora, aquela que os românticos preferem, é que César não morreu ali. Que escapou, mais uma vez, como um gato com 7 vidas, e voltou à Itália disfarçado, para morrer anos depois em algum combate obscuro das guerras italianas, anônimo, como um mercador de espadas qualquer. A verdade? Pouco importa. O fato é que, com aquele golpe real ou inventado, a era do monstro e de seu filho ainda mais monstruoso chegou ao fim. Ou quase. Porque, ironicamente, os Borgia não desapareceram. Lembram-se de Giovanni, aquele corpo inchado que pescaram no Tibre, cujo assassinato muitos atribuíram a César. Pois bem, o morto tinha filhos. E foi por essa linhagem, a de um cadáver esquecido nas águas sujas de Roma, que o sangue dos Borgia continuou a correr. O clã voltou à Espanha, onde recuperou parte de seu antigo esplendor. E o mais famoso de seus herdeiros. Um homem que nasceu em 1510, sim, aquele ano, quando a memória de César ainda ardia nas fogueiras da infâmia. Seu nome, Francesco Borgia. Parem para pensar, em menos de um século, o bisneto de Rodrigo Borgia, o papa que comprava indulgências e envenenava cardeais, tornou-se santo. Sim, você ouviu direito. Francesco seguiu a carreira eclesiástica, mas não como seus antepassados. Nos anos 1540, abjurou seus títulos, entrou para a Companhia de Jesus, os jesuítas, aquela ordem que eu já lhe falei em outra aula, e se não viu, corra, porque é uma história à parte. Em 1565, tornou-se o terceiro superior-geral da ordem.
E sob seu comando, os jesuítas expandiram-se como um incêndio, conquistando almas e impérios até sua morte, em 1610. A Igreja, que um dia tremera diante dos Borgia, agora os canonizava. Se isso não é o maior dos sarcasmos da história, então o que é? Para uns, os Borgia são o símbolo podre da corrupção papal, a encarnação do que os protestantes chamavam de a Babilônia, a grande meretriz. Para outros, foram mecenas que transformaram Roma em um museu a céu aberto, banhando de ouro artistas como Michelangelo e Leonardo. Hoje, são personagens de séries, piadas e lendas renascentistas. Seu sangue ainda existe, embora a linha direta tenha se perdido no tempo. E assim termina, ou não, a saga da família mais diabólica e fascinante do Renascimento. Se gostou, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho. Porque a história, como os Borgia, sempre volta para uma revanche.